do Senhor, meus irmãos! Paz do Senhor, meus irmãos! Tudo bem? Bem-vindos a mais um Teologia de Segunda. Sou o pastor Nandão, da Igreja Evangélica Projeto Casa do Pão. Hoje estou aqui em companhia Pastor Luiz Felipe, também do Projeto Casa do Pão. Oh, glória a Deus! Estamos situados na estrada do Viegas, aqui em Senador Camará, no Rio de Janeiro. Hoje nós vamos compartilhar em breves momentos sobre as bodas de Caná da Galileia que se encontram no Evangelho segundo escreveu São João, lá no capítulo 2. Apenas a passagem onde diz que Maria vai dizer para os funcionários ali daquela festa: façai tudo quanto ele vos mandar. A Bíblia vai dizer ali que no meio da festa, em um determinado momento, acaba o vinho. E é interessante, pastor, nós percebermos que Jesus está na festa. Sim. Jesus vai na festa? Vai. Olha só que coisa legal. Jesus vai na festa, né? E Jesus estando na festa, o vinho acaba. E mesmo diante daquele momento de muita alegria, acontece uma situação de desonra, né? Uma situação de tristeza, uma situação ali que poderia gerar uma desonra para aquele senhor da festa. E é assim na nossa vida, às vezes nós estamos num momento de alegria, num momento onde está tudo ali saindo às mil maravilhas, e algo acontece, sai do nosso controle, algo que vai nos trazer tristeza, que vai nos trazer desonra. E é sobre isso que a gente quer, em poucos minutos aqui, comentar com vocês. É interessante nós percebermos ali a ordenança de Maria, pastor. Façai tudo que ele vos disser. E é isso que falta para a nossa geração hoje. A nossa geração hoje, eu percebo isso, pastor Felipe, não consegue submeter a autoridade. O que o senhor acha sobre isso? A nossa geração em relação à submissão de autoridade. A gente está vivendo num momento social até, a gente pode fazer um estudo, uma análise antropológica do que a gente está vivendo hoje, e a gente pode perceber que há movimentos revolucionários em todas as áreas sociais, né, não especificamente alguns, e que é um pêndulo que está muito forçado agora para um outro lado, né, e que até chegar num equilíbrio a gente vê essa oscilação dentro da sociedade. E é o que está acontecendo hoje, né? A gente vem de uma família patriarcal que hoje se fala muito, né? A família tradicional brasileira, de um patriarcado muito rígido, de repente até do Brasil, falando de Brasil em si, né? De uma ditadura que é recente, terminou recentemente, tem 30 anos, 20 anos, né? Que acaba a ditadura em 84, se eu não me engano. Isso. E é uma servidão muito forte. Então você vê que hoje o pêndulo ele tá puxando para o outro lado, e aí você vê realmente essa rebeldia, essa não submissão muito forte, que já tinha no regime militar, né, com os revolucionários e tudo mais, mas que a sociedade em si, o coletivo, o todo, era mais uma servidão, um regime que a gente tinha que seguir. E hoje a gente vê que esse pêndulo ele puxou mais para o outro lado. Então eu acredito que o reflexo dessa geração é uma geração que pensante até, né, que se revolta através do pensamento, a geração que teve acesso à cultura, à educação, né, cultura que eu digo cultura formal, porque cultura todo mundo tem. Sim. Mas a questão do estudo formal, de acesso à faculdade, pós-graduação, mestrado. E aí as pessoas começam a pensar mais, e quem pensa mais questiona mais, então não submete tanta autoridade. Mas quando a gente traz para a questão da igreja, para a questão do reino de Deus, a gente percebe que isso não é um ponto positivo. Não estou dizendo que pensar não seja ruim, é bom pensar em Deus, pensar na sociedade, pensar na vida, mas essa falta de submissão, inclusive quanto ao sagrado, e a gente vê que a falta de submissão e também uma falta de reverência quanto ao sagrado. Era essa minha próxima pergunta. Exatamente. Pode discorrer já daí. Quanto ao sagrado, se perde. E aí quando a gente perde isso, a gente perde muito a questão da essência da própria criação.
Ainda que você seja ateu, que você acredite no Big Bang, mas essa relação do homem com o sagrado traz um sentimento social e coletivo de maior respeito, de maior comunhão, inclusive o que se prega dentro do sagrado, seja qual for a religião, né? Nós somos evangélicos, mas ainda assim que seja o catolicismo ou o umbandismo, o espiritismo, que são religiões que seguem a questão cristã, você vê que se prega o amor, que se prega o respeito ao próximo, né? E aí quando você vê essa rebeldia, as pessoas estão se rebelando contra o próximo, contra o amor, contra a caridade, contra essas questões sociais coletivas. Então, realmente, o perigo pra mim, né, na minha visão, obviamente as pessoas vão ter outras, mas do perigo pra mim, dessa geração não submissa, é exatamente uma geração que se rebela contra tudo e contra todos, sem causa e sem motivo, se rebelando inclusive contra as questões do sagrado, do amor, da caridade, do perdão, da mansidão, longanimidade, todos aqueles frutos do Espírito. Sim. E aí você percebe que aquilo que era uma festa vira uma guerra. E as pessoas hoje querem se armar, querem brigar, querem matar, querem sair no soco, porque de repente a tristeza chegou, o vinho acabou, e aí agora o que a gente vai fazer? Acabou o vinho? Então vamos brigar, vamos nos espancar, vamos nos matar, porque quem tiver a arma e quem for mais forte vai beber a última taça. É complicado, né? Então perceba que a partir do momento que nessa festa acaba o vinho e Maria fala com esse funcionário, né? Faça tudo que ele vos disser. Jesus fala com Maria, não é chegada a minha hora. Mas aí Maria percebe que Jesus não está se furtando de fazer o milagre. Jesus só está falando, ainda não chegou o tempo. No tempo certo eu vou fazer o milagre. Só espero o tempo. Então Maria fala, quando chegar o tempo ele vai dar a ordem. Quando ele der a ordem, submeta. Então eu acho que essa falta de submissão à autoridade social, isso está gerando uma falta de submissão à autoridade também espiritual. Sim. E hoje a gente não consegue muito vivenciar algo com Deus por conta desse reflexo também na sociedade. Eu acho que a pessoa não consegue viver paternidade com o seu pai, não consegue submeter a autoridade do pai e da mãe, aí não consegue submeter a autoridade nacional nas questões políticas, não consegue submeter a autoridade do professor, coisa simples, não consegue submeter a autoridade policial, não consegue submeter autoridades a leis simples. Como é que o cara vai submeter a autoridade divina de um Deus que ele não vê? Sim. Então você percebe que quando Jesus fala ali para aqueles caras ali, ó, encham as talhas de água, não faz o menor sentido. A festa não faltava água, faltava vinho. Não faz o menor sentido encher talha de água. Mas aí entra a questão da submissão. Não precisava fazer sentido, até porque milagre não tem que fazer sentido. Era simplesmente eles obedecerem. Agora, de fato, se faltava vinho, eles não tinham como encher a talha de vinho. Exatamente. Eles tinham que encher com o que tinha água. Então vai lá e enche de água, porque o milagre Deus faz. Mas Deus só faria o milagre, Jesus só faria o milagre a partir da submissão à autoridade. Então eu acho que hoje falta muito a questão da submissão à autoridade espiritual. Então fica aqui esse nosso comentário. A nossa ideia é sempre ser algo curto, a gente não quer avançar muito. Tem mais alguma consideração a fazer nessa parte aí, pastor? Sim, só terminando o que você falou, né, essa questão da submissão à autoridade, de fazer algo que não tem sentido por conta dessa submissão, realmente a questão da fé. O que a Bíblia nos diz sobre a fé? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a certeza daquilo que se espera. Sim. Então quando alguém diz para você, vai lá e pega aquilo que você não está vendo, você vai pegar, porque quando você chega lá, você tem a convicção que vai estar lá, sim, ainda que você não esteja vendo. Então essa submissão e a fé, né, tá extremamente ligado. Então quem não submete é porque não tem fé, e quem não tem fé acaba que não submete a questão, a autoridade espiritual e o do sagrado. E no final da festa a gente sabe o que aconteceu. Jesus pega agora aquela água e fala, pega e vai levar para o mestre-sala. Quando o mestre-sala pega, já não é mais água. É vinho
e do melhor possível. Sim. E o mestre de sala até indaga, fala, ué, como assim? Vocês guardaram o melhor para o final? Recebe essa palavra. Quando a gente submete, a gente experimenta o melhor de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus, meu irmão. Paz do Senhor. Paz. Sou casa de Deus.